Senhor presidente, eu agradeço e saúdo efusivamente todos os deputados, senhores deputados, deputadas, telespectadores da TVAL, ouvintes da Rádio Digital, senhores e senhoras. Senhor presidente, eu já me pronunciei, deputado Gitti, na Comissão de Finanças há pouco, o deputado Comim também fez uma parte, a respeito dessa votação, dessa aprovação da Resolução 72 pelo Senado, que se traduz num golpe fatal para a economia de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Goiás, mas sobretudo para Santa Catarina. Por quê? Porque Santa Catarina tinha um dos programas mais eficientes, mais arrojado de incentivo à importação, e porque nós nos constituímos, deputado José Milton, num polo de excelência portuário mais importante do mundo, com os 5 portos num raio de 300 quilômetros. E o governo federal se utilizou de toda a sua força política, de toda a sua estrutura, para aprovar com rapidez, com agilidade, essa Resolução 72, e no debate, na discussão da aprovação dessa resolução, foi rejeitada emendas do senador Aécio Neves, do senador Luiz Henrique da Silveira, que propunha uma transição nessa unificação de alíquota de ICMS de 4% para o Brasil. E essa aprovação dessa resolução vai mais uma vez concentrar, com certeza, as importações pelo Porto de Santos, para a economia de São Paulo, que já representa 36% das importações do Brasil. Isso significa que Santa Catarina poderá perder de 15 a 20 mil postos de trabalho. Isso significa que Santa Catarina, senhor presidente, vai deixar de arrecadar aproximadamente R$1 bilhão para os nossos cofres públicos. Vamos perder no orçamento de 15, 16 bilhões, R$1 bilhão. O governo certamente deverá mandar uma alteração no orçamento para o ano que vem, orçamento que já está nessa casa. Nós vamos ter que buscar alternativas e reposicionar os nossos portos, porque nós temos um perfil portuário, nós temos uma economia forte calcada na importação e na atividade desses portos de Santa Catarina. Portanto, senhor presidente, hoje é um dia de luto para Santa Catarina. O governador, com os deputados federais, senadores, com as lideranças empresariais, com o nosso apoio do parlamento catarinense, lutamos bravamente, argumentamos, discutimos, mas o governo federal tem força, tem estrutura e não atendeu sequer a proposição dos estados e sobretudo do nosso estado, de uma transição, de uma ação gradual, para que nós pudéssemos nos adequar a essa padronização de alíquota do ICMS para o Brasil, para importação. Lamentável a atitude do governo federal. Deputado Zé Milton, deputado Padre Pedro, que tem atendido muito bem o nosso governador Raimundo Colombo, que tem atendido com elegância, a presidente Dilma tem feito isso, e nós nos orgulhamos da nossa presidente, deputado Padre Pedro, porque ela é honesta, é arrojada, é dedicada, é séria, está procurando acabar com a corrupção do governo federal. Mas o Estado não vive só de tapinhas nas costas. O Estado não pode sobreviver somente com a elegância nos atendimentos. O Estado precisa, mais do que nunca agora, de um processo de compensação financeira. O Estado precisa que o governo federal possa efetivamente
agir em cima das grandes obras de infraestrutura, deputado Zé Hamilton, deputado Dite, que nós estamos esperando há décadas, como é o caso da 280 que liga Jaraguá a São Francisco, que foi lançado o edital e esse edital foi suspenso, sem explicações. O Estado precisa da duplicação da 470, que corta o Estado de Santa Catarina. Nós precisamos, deputado Comim, já vou lhe ouvir com muita honra, agilidade na duplicação da 101, que se arrasta há mais de 10 anos e que tem sido um obstáculo para o desenvolvimento econômico do sul de Santa Catarina. Então nós precisamos de ação concreta da presidente Dilma. Estamos esperando. A presidente Dilma está devendo para o nosso Estado ações, recursos efetivos. Ouço com muita honra o deputado Comim. Deputado Darcy de Matos, quero parabenizar Vossa Excelência pelo tema a hora abordado, e já discorremos sobre esse assunto ainda agora pela manhã na Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Evidentemente que nós precisamos aqui até enaltecer a posição do governo passado pela expertise, pela engenharia montada e também toda a equipe da Fazenda, quando operacionalizou aquele sistema, reduzindo a alíquota de importação nos portos catarinenses e em paralelo ao Estado do Espírito Santo. Evidentemente que isso não precisa ser nenhum expert para saber que haveria, ao longo do tempo, a retaliação por parte de outros estados, com status portuários pelo Brasil, e até mesmo pressionando o próprio CONFAS. Mas é preciso também identificar aqui de que aquela foi uma saída inteligente, que acresceu significativamente a receita do Estado. Mas, por consequência, não foi dado um destino adequado, corretamente, àqueles recursos provenientes daquela medida tomada. Com propósito específico, deveria ser investido especificamente na questão da infraestrutura, da questão portuária, dando condições de logística para a competitividade desse Estado eminentemente exportador como é o nosso. As consequências estão aí e vão vir, a médio e longo prazo. Quer dizer, a retirada, o decréscimo à receita de aproximadamente R$1 bilhão ano, isso representa, com certeza, uma monta significativa. E talvez seja agora a oportunidade do governo de fazer o dever de casa, de enxugar a máquina. Nós estamos, eu faço a comparação, como aquele cidadão que toma aquela cerveja, que acaba ficando redondo, estufado. Nós estamos inertes nesse processo por uma simples razão: a máquina está inchada. E se não tomarmos essa providência, caracterizado na base de gestão, na sua essência, nós vamos ter sérias dificuldades. E eu começo aqui, porque já fiz através dessa tribuna, e Vossa Excelência há de corroborar comigo, na redução das secretarias regionais. Não existe descentralização maior do que aquela em que você destina recursos à prefeitura, à escola, às entidades onde são aplicados com muito mais prudência. Por essa razão, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e penso que seja até uma atitude prudente e racional desse parlamento e da base governista, de apoiar o governo. Parabenizo a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Comim. Eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que a aprovação dessa resolução 72, ela foi argumentada, deputado Edson Lírio do governo, o argumento principal, fundamental do governo federal foi no sentido de que esse processo de importação está provocando um processo de desindustrialização do Estado de Santa Catarina e do Brasil, deputado Zé Hamilton. O que não é verdade, porque nós sabemos, todos nós, que o processo de desindustrialização de Santa Catarina e do Brasil, que efetivamente está acontecendo, ele tem como causas principais outros fatores.
tais como a variação cambial, a elevada taxa de juro, a excessiva carga tributária, absurda, vergonhosa, a falta de investimentos na inovação e novas tecnologias e, sobretudo, uma das causas principais diz respeito ao custo Brasil. Foi em virtude do custo Brasil, da lentidão das nossas instituições ambientais que nós perdemos, deputado Dito, o investimento de 2,5 bilhões de reais do empresário Henrique Batista e a geração de aproximadamente 15 mil empregos qualificados na indústria naval há pouco tempo aqui na região de Florianópolis e em Santa Catarina. Portanto, nós queremos registrar aqui, deputado Edson Lino, esse momento difícil e que requer adequação do governo das finanças públicas. E aí eu faço coro com o discurso do deputado Comim. O governador Raimundo Colombo, esse é o momento. Ele precisa rediscutir, rever a atuação e a distribuição das secretarias regionais de Santa Catarina, deputado Alessandrino. Nós, nesse momento de crise, acho que as secretarias cumpriram o papel, mas nós não precisamos mais de 36 secretarias regionais. É duro dizer isso, mas nós queremos ajudar o governador Raimundo Colombo. Não se trata de querer desmerecer o processo de descentralização magnífico, inteligente, da gestão Luiz Henrique da Silveira. Não, foi importante o processo de descentralização e tem que ser mantido, mas não precisamos mais de 36 secretarias. É um absurdo. Nós precisamos cortar efetivamente gastos, readequar a máquina pública e aí nós podemos reduzir sim muitas secretarias no estado de Santa Catarina que não são necessárias, que não estão cumprindo com o papel. E se nós precisamos cortar, nós não podemos cortar na saúde, muito menos na educação, na área social, na segurança. Nós podemos e devemos cortar nas secretarias regionais do nosso estado. Deputado Edson Lino. Queria cumprimentar a Vossa Excelência e também o deputado Comim, que eu não escutei, mas falando sobre o mesmo assunto, que é um tema que eu acho que essa casa tem que se envolver, senhor presidente. É um tema que essa casa tem que... O rapaz do som, por gentileza, pudesse aumentar um pouquinho o som para nós. Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, o deputado Comim, pelo pronunciamento em função da importância do tema. E nós esperamos que o governo federal compense Santa Catarina, não através da Lei Candir, que já era um compromisso desde a época do governo Fernando Henrique, como Estado exportador, nós teríamos a compensação que nunca foi cumprido. E nós esperamos que o governo, que ameaçou compensar de outra maneira, faça isso através da pressão dos nossos representantes em Brasília e também desta casa, dos prefeitos, porque a partir de 88, quando se fez a reforma tributária nesse país, se destinou um pouco mais de recursos para os estados e para os municípios. Mas de lá para cá, os estados e os municípios só ganharam funções, atividades que eram inerentes ao governo federal foram passando para os municípios e para os estados e faltam recursos. Então, e hoje se decide muita coisa em Brasília. Por exemplo, o piso dos professores. É bem verdade que os professores precisam e devem ganhar muito mais do que um piso de 1.451. Só que, na realidade, os recursos estão centralizados em Brasília. Essa é uma realidade que nós precisamos discutir aqui, não só em Brasília. Mais 30 segundos, senhor deputado. Rediscutindo a dívida dos estados junto com o governo federal. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.